Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, com grande alegria. Estamos iniciando a série O Canto Litúrgico. Esse é o terceiro podcast sobre a importância do canto litúrgico. E você pode acessar pelas redes sociais, através dos aplicativos de podcasts, pelo canal do YouTube do Gotas de Catequese, pelo Instagram da Escola Musical e Gotas de Catequese e pela página do Spotify Professor Luciano Peixoto. Vale ressaltar que o fruto dessa constituição de podcasts nasceu de uma parceria entre eu, professor Luciano, e professor Ademar Solon. Então, hoje eu quero meditar com vocês sobre qual a importância dos documentos da igreja sobre o canto litúrgico. É preciso que a gente coloque alguns pressupostos sobre isso. Primeiro, desde os 100 anos da era cristã, os 100 anos iniciais da era cristã, já havia uns documentos da igreja sobre o canto litúrgico. E aqui já coloco o primeiro, talvez o mais importante, se não for o mais importante, um dos mais importantes. É a bula Docta Sanctorum Patrum. É um documento instituído pelo Papa João XXII para regulamentar a polifonia na Igreja Católica no século XII. O que é polifonia? Polifonia, poli, está dizendo várias, muitos. Fonos, fonofonia, sons, vários sons. É a técnica que se utilizava para compor uma música. A música era composta por várias vozes. Essas vozes eram tão bem entrelaçadas, tão bem feitas, na escrita musical, que muitas vezes não conseguia se ouvir que voz estava em destaque, qual a voz mais importante. E os grandes compositores do período renascentista, eles que quase chegaram a exceder a técnica, o contrapontismo, a técnica de escrever a polifonia. Muitas vezes não se ouviam mais a voz ou as vozes, mas a massa sonora. E isso foi tomando conta do Oriente e também do Ocidente. E a igreja ficou preocupada, porque já que o som está a serviço da palavra, que é a palavra de Deus, o Logos, o próprio Cristo, entrar a polifonia na igreja com uma massa sonora seria um sentido mais de perturbação, um sentido mais de alegoria, mas não no sentido de apoio ao próprio canto, como a arte sacra. Então surge aí não o primeiro documento, mas um dos mais importantes documentos da igreja sobre a música litúrgica. No século XV, o grande compositor católico Palestrina, Giuseppe Perludi da Palestrina, fez uma missa dedicada ao Papa Marcelli, com 6 vozes, com a polifonia, mostrando que a polifonia, sem nenhum exagero, poderia sim conduzir os fiéis leigos ao encontro com Cristo, ao encontro com Deus, nos atos litúrgicos. Então, aqui a gente já consegue definir qual é a importância dos documentos litúrgicos sobre o canto. Todos os documentos da igreja sobre o canto litúrgico tratam, em linhas gerais, do cuidado e da preservação desta arte sacra, como auxílio e serviço que conduz os fiéis a Deus. Então, recapitulando, desde o início dos 100 primeiros séculos, já existiam documentos sobre o canto litúrgico. O Docta Sanctorum Patrum talvez seja o mais importante, se não for. Mas existe um outro documento muito, muito importantíssimo no início do século XX, de 1903, o motu próprio
do Papa Pio X, o Trale Soletitudine, sobre a música sacra, o modo próprio de celebrar, o modo próprio de colocar os cânticos acertadamente em prol da liturgia, do conceito litúrgico para dignificar o culto divino. Fique conosco, que esse podcast possa ter auxiliado você, no conhecimento sobre o canto litúrgico, e a nossa série continua. Que nosso Senhor nos abençoe, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.